Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse é mais um vídeo na sequência de vídeos que eu estou trabalhando aqui para modelar e tentar melhorar esse banco de dados aqui. No caso, alguns itens eu havia falado nas aulas anteriores, eu vou detalhar um pouquinho aqui. Primeiro deles, se você não pegou as aulas anteriores, eu peço que volte para poder seguir essa modelagem do sistema do jeito que ela está aqui. Algo que eu havia comentado era que a nota deveria ter um check para cada um deles. Eu até fiz o check aqui para poder adiantar um pouco, e seria o check aqui, ó, check nota maior ou igual a 0 e nota menor ou igual a 10, certo? O que isso aqui vai implementar? Eu vou vir aqui no SQL Preview, olha só que interessante que vai acontecer. Eu vou falar aqui, ó, que nota é do tipo small int, ele aceita nulo, mas eu vou verificar, caso não seja nulo, se a nota for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Ou seja, caso não seja nulo, se o valor que vai ser colocado aí vai ser um valor entre 0 e 10. Se for qualquer coisa fora disso, ele não vai aceitar. Então eu posso fazer tanto aqui no filme, quanto também na nota do cliente. Como é que a gente faz aqui? Na nota que o cliente vai dar para cada filme. Então eu vou vir aqui, eu vou escolher aqui e vou falar aqui do mesmo jeito, nota maior ou igual a 0 e nota menor ou igual a 10. Só de eu colocar isso aqui já resolve o nosso caso, mas eu poderia vir aqui em checks, adicionar um check novo, específico, escrever a minha expressão toda e vai resolver do mesmo jeito. Só que como eu estou fazendo check de um campo só, já fica mais fácil fazer assim. Algo que eu poderia fazer seria, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma junção de dois itens diferentes, por exemplo, um valor de um campo só vai poder ser adicionado se ele for maior que o outro, e o outro é fruto de um cálculo. Então isso é muito útil em termos de salário. O salário da pessoa é a soma das rendas da pessoa menos os descontos, e não pode ser maior do que tal coisa. Então eu faço uma junção de itens todos e faço o check no final. É útil utilizar esse check que está aqui embaixo para quando tem diversos itens como esses aqui, certo? Isso é uma questão. Outra questão que eu havia anotado aqui que falta para a gente poder falar é a questão de como gerar essa nota, certo? Para gerar a nota, algo que eu poderia fazer seria o seguinte, eu venho aqui, vou escrever aqui no Notepad que fica mais fácil para vocês poderem acompanhar, certo? Eu vou só escrever aqui qual que é a possibilidade que eu tenho. Eu preciso atualizar a nota do filme, vai ser com base nas notas que os clientes colocarem aqui na tabela filme, certo? Filme cliente. Então, não é algo que convenha eu fazer para cada filme que o usuário atribuir uma nota. Vamos supor que eu tenha, 100 mil usuários, e desses 100 mil usuários, 200 mil, 500 mil usuários, independente de quanto sejam, se todos eles, uma vez por dia, atribuir uma nota de um filme, uma vez por semana, atribuir uma nota para um filme, quantas milhares de atribuições eu tenho que fazer por dia? Uma quantidade muito grande. Imagina se para cada uma dessas atribuições eu refizer a conta de qual a nota do filme. Vai ser um bocado pesado, certo? Porque eu vou ter que analisar todas as notas que todos deram e gerar uma média, certo? Posso utilizar o comando AVG, que seria para poder gerar média entre valores, que por si só já é um pouco pesado, pensando em uma quantidade grande de valores, já que eu tenho uma tabela do tipo Big Serial, que aceita até um número bem grande, medido em quintilhões de dados, que seria o Big Serial em 64 bits, né? Um número inteiro de 64 bits, é bem grande. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma consulta que ela vai ficar armazenada no banco, e de tempos em tempos eu posso agendar, perante o banco eu posso fazer isso, de forma que ela vai agendar de uma vez por dia, uma vez por hora, seja lá o que for, executar essa consulta para todos os meus filmes, certo? De forma que eu não vou fazer isso on demand, ou seja, a partir do momento que alguém atualizou a nota de um filme, que o cliente atualizou a nota do filme, eu vou lá e atualizo a nota de todos os filmes. Não, eu vou necessariamente atualizar de todos os filmes, mas quando eu tiver uma vez por dia. A partir do momento que eu verificar que meu banco de dados está livre o suficiente para poder executar isso. Então, qual é o comando que eu tenho que fazer isso? O comando para eu poder atualizar o item dessa tabela, nessa tabela eu não vou alterar nada, é o update. Certo?
Mas qual tabela que eu tenho que dar update? Eu tenho que dar um update na tabela filme, certo? E qual o campo que eu tenho que alterar? Eu tenho que alterar o campo que a gente coloca no update, é basicamente update set where, certo? Se eu não colocar a cláusula where, eu estou necessariamente alterando todo o campo, todos os campos que eu marcar aqui na tabela set, na tabela no campo, nos atributos set, estou alterando todos eles da tabela filme, independente de filtro, ou seja, se tiver preenchido ou não tiver, independente do valor. Por isso é bem importante a gente colocar o where. Eu sempre gosto de testar antes de executar um comando update ou delete, executar um select antes para ver se os dados estão certos para depois executar o update. Então, como é que seria? Seria o set o quê? Set eu vou colocar filme, porque o campo, a tabela nossa é filme, ponto, qual campo qual atributo que eu quero alterar? Eu quero alterar o atributo nota, certo? Eu quero alterar ele para que ele seja o quê? Como eu já falei, eu quero que ele seja a média, né? Quero que ele seja a média. Mas a média do quê? A média dos valores que estão nessa tabela, que é filme cliente.nota, certo? A média desses campos aqui, certo? Que são, mas falta dizer que é do mesmo filme. E eu não coloquei essa tabela aqui, então eu preciso colocar ela aqui, ó, from filme cliente, certo? Porque esse aqui eu estou fazendo um update com base em duas tabelas, update de uma tabela com base em valores de outra tabela. Onde o quê? Onde o ID do filme for o mesmo, ou seja, conforme nessa tabela aqui filme, eu quero alterar o ID, a nota dela, onde o ID do filme bate com o ID do filme aqui, certo? Que está aqui, ó, está aqui embaixo, ID do filme. Eu tenho que bater o ID do filme dos dois e atualizar essa nota com base nas notas que existem aqui, ou seja, na média das notas que está aqui, certo? Sabendo que a média vai dar um número que não vai ser um número necessariamente um número inteiro, né? Que eu tenho aqui o tipo small int, uma divisão, a média deles quase nunca vai dar número inteiro. Então ele vai ser arredondado automaticamente aqui, certo? Where o quê? Where filme ponto id filme, como eu falei, seja igual ao id filme cliente, certo? Ou seja, estou associando essa tabela aqui filme com a tabela desculpa, está faltando aqui id filme cliente. Estou associando essa tabela filme com a tabela filme cliente com letra C maiúscula, né? Igual está lá descrito. Eu gosto de deixar desse jeito, embora pode ser que não faça tanta diferença, né, na consulta. Mas estou associando essa tabela a essa nesse where. O ideal em uma consulta mesmo é utilizar um join, certo? Mas quando é uma consulta muito grande, pode ser que o join sobrecarregue muito as coisas, então convém fazer um filtro de um jeito diferente. Na prática de consultas SQL, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso depois. Então, esse aqui é algo que eu poderia fazer. Outra coisa que eu posso colocar como cláusula where é onde tiver alguma nota, certo? Se não tiver nota nenhuma, por exemplo, nota is not null, certo? Então eu estou dizendo o seguinte, que se tiver alguma nota e dos filmes eu faço a minha média, porque senão porque eu já agilizo essa conta da média. A média não leva em consideração as notas nulas. A função média do PostgreSQL ela não leva em consideração os valores nulos. Mas aqui eu já filtro de forma que nem vai entrar na conta, nem vai subir para cá, ou seja, vai ser mais rápido a minha conta. Então isso aqui é uma forma, algo que eu deveria fazer, certo? Outra coisa que eu falei na aula passada que eu fiquei devendo, só perceber aqui, o que eu tinha anotado, era isso aqui. Era criar um campo novo que eu vou chamar ele é chamado de sequence, que ele está aqui do lado. Ó. Aqui eu tenho a lista de tabelas que foram criadas. Se eu quiser localizar alguma tabela, eu venho aqui. Onde é que está a tabela cliente? Eu posso vir aqui, clicar nela e escolher Find em diagrama e aparece ele aqui, certo? Eu tenho as referências, que seria todos os relacionamentos que existem. Além disso, tem as notas, tem os views, que eu não criei nenhuma view. Não tem nenhuma nota que eu posso colocar uma notinha aqui dizendo um texto lá descrevendo alguma coisa que eu não fiz ainda, por exemplo, uma notinha, um post-it,
mesmo. E tem o sequence, certo? Eu tenho mais de uma forma de criar sequences, certo? Eu vou mostrar para vocês as duas formas que tem de criar sequences perante o Vertabelo, certo? Perante o SQL é a mesma coisa. Mas, olha só, eu vou vir aqui em filme, e eu vou vir aqui dentro de scripts adicionais, e eu vou criar uma sequence aqui, certo? O que é que como é que eu comando de criar sequência? Create sequence. O que o create sequence faz? Eu vou chamar isso aqui de sec1. Depois eu vou falar para vocês qual é a sintaxe que eu gosto de utilizar. Eu preciso dizer o seguinte, eu vou criar essa sequência para poder essa sequência gerenciar a minha chave primária do filme. Porque às vezes acontece do PostgreSQL, ele perdeu o número, a chave primária, o autoincremento através do número serial. Eu gosto de criar uma sequência para poder essa sequência sim se controlar a minha chave primária da minha tabela. Então vocês vão ver que eu tenho essa forma de fazer e tem outra forma de fazer também. Para isso eu preciso dizer qual que é o incremento. O incremento vai ser de 1, certo? Ou seja, eu vou andando de 1 em 1, certo? Tem o valor mínimo, que é onde é que começa aqui todo tipo serial, ele começa de 1. Além disso, eu tenho o max value, certo? Max value, que seria qual o valor máximo que ele é utilizado. Eu vou copiar aqui porque eu tenho anotado esses valores aqui para ficar um pouco mais fácil. O valor máximo do número serial, ou número inteiro, também é esse aqui, que é 2.147.483.647. Esse é o maior número do valor, valor inteiro, certo? Além disso, eu tenho que colocar como é que ele começa. Ele vai começar de 1. E eu posso colocar esse cache, que é bem interessante, que é o cache 1, que seria para poder executar as minhas ações de forma mais rápida. Eu posso vir aqui, executar OK e pronto. Além disso, só isso aqui eu já só criei minha sequência. Algo que eu não fiz foi dizer que minha chave primária daqui vai ser minha sequência. Então, antes de criar minha tabela, eu executo isso, depois executo o comando create table, depois ele vai executar isso aqui de after create table. O que isso aqui faz? Vou só abrir aqui o SQL para vocês poderem ver. Olha só. Primeiro ele faz o create sequence, depois ele cria a tabela, cria os índices que fazem parte dela, e depois ele vem e executa esse aqui, ó, after creating table. Aqui que eu faço a minha junção dizendo que minha sequence vai ser relativa à minha chave primária. O que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever alter table, porque eu estou alterando a minha chave primária lá. Dizendo que eu vou colocar meu sec1. Sec1, o que ele vai dizer? Eu posso dizer o seguinte, que não, a sequência não. Vai ser minha tabela filme, né? Alter table tem que dizer qual tabela que é. Qual tabela que é? Alter column, ou seja, qual coluna que eu quero alterar. Eu quero alterar qual coluna que é? Essa daqui, ó, ID filme. ID filme. Eu vou colar ela aqui, ó. Qual coluna que é? Set default. Set default. Eu vou alterar o set default para o valor que eu gostaria de colocar. Qual o valor? Qual o default dele? O default dele vai ser o quê? Vai ser o next val, que seria o próximo valor de qual? Da sequence. Sec1. É isso aqui. Ponto e vírgula. O que isso aqui quer dizer? Eu vou até deixar um full screen para a gente poder ler. Estou alterando minha tabela filme, mexendo na coluna chave primária e dizendo o seguinte, que o valor dela vai ser o próximo valor da sequência. Quando eu executo essa função aqui nextVal, que eu vou até deixar tudo junto aqui, mas tudo bem, isso não vai fazer muita diferença. Quando eu coloco aqui o próximo valor da sequência, estou dizendo que eu vou chamar minha sequência que antes tinha o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, e já, na hora que eu executo como nextVal, ele já altera o valor dele para o próximo valor. Se o último era 3, já pega o 4 e já diz que o ID do filme vai ser o 4. Então, automaticamente estou dizendo isso aqui nesse comando alter table. Isso é uma forma que eu tenho de executar, de criar a sequência. Porém, ela não aparece aqui, nos create sequence, certo? Eu vou fazer um outro create sequence para cliente, mas eu vou fazer ele utilizando aqui, ó,
add sequence, ele já chama ele de sequence 2, certo? Sequence 1, sequence, tanto faz o que eu quiser. Ele vai começar de 1, incremento de 1, o menor valor vai ser 1, o máximo valor vai ser aquele mesmo valor que eu havia colocado, que é o valor de 2.147.000.000, etc. Aqui. Use cache, vou deixar use cache 1 e vou deixar NoSQL. O que é o NoSQL, na verdade? O que o NoSQL faz? Ele diz o seguinte, que quando acabarem os valores até o 2 milhões alguma coisa, antes de ir para o próximo valor, ele volta para o número 1, se eu marcar como cycle. Então ele vai ficar repetindo dentre esses números. Isso é interessante para quando tem que um campo necessariamente é uma senha, e essa senha é uma senha sequencial, acabou as senhas, volta para a primeira senha. Certo? Então seria mais ou menos isso aqui que eu posso utilizar o cycle. Aqui é NoSQL. Então posso deixar do jeito que está aqui. Eu já criei a sequência, só que o nome da sequência é sequence 2. Falta eu dizer que essa tabela vai ser associada a essa sequência. Então, eu posso colocar aqui, ó, novamente, eu preciso colocar alter table. O nome da minha tabela ela é cliente. Alter column. Qual que é o nome dela? ID cliente. Que eu nem preciso ler isso, porque eu já sei que o meu padrão é ID cliente, né? Como eu já havia falado, que é o padrão nosso. Vou deixar como set default, ou seja, escolher o valor padrão, que é o next val dentro do meu campo. Qual que é o meu campo? Qual que é o nome dele? É sequence underline 2. Pronto. Esse aqui é o nome da minha sequência. Se for olhar aqui é sequence 2, só que é o S maiúsculo, né? Então vou alterar aqui, S maiúsculo. Pronto. Então são duas formas que eu tenho. Algo é ser gerenciar minhas sequências por aqui, e outra coisa é gerenciar minha sequência diretamente aqui. Antes de gerar cada uma das tabelas. Certo? Eu posso gerenciar tanto aqui, colocar no script adicional before e after, que no caso eu vou até deixar exemplos, esses dois aqui eu vou deixar aqui como descrição do vídeo, para vocês poderem só copiar e colar e fazerem para os outros que você tiver interesse. E depois disso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou, só a título de exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente transforma isso aqui numa imagem do diagrama nosso. Vou escolher aqui em Generate, que todos os elementos vão ser aqui, ó, estão salvos aqui. Vou fazer download. Para aqui, para minha pasta, para minha área de trabalho mesmo. E vou abrir essa imagem, que é a mesma imagem de todo o diagrama, só que tem o logo do Vertabelo aqui. Esse diagrama tem uma resolução até interessante para poder visualizar, mas é mais só para poder salvar, para poder mandar para outras pessoas, para ver se realmente está tudo certo, tanto até que eu falei, vai com o logo do Vertabelo. E dá para poder gerar, além do PNG, dá para poder salvar com uma SVG, que seria uma imagem vetorial. Dá para separar parte das tabelas e por exemplo, eu quero somente essas três tabelas aqui, por exemplo. Eu seleciono as três tabelas e posso gerar um PNG somente dessas tabelas. Nem os relacionamentos vão, então tem que selecionar só todos os elementos que eu quero. Além disso, outra opção seria gerar o PDF desse modelo, que pode ser que seja mais interessante para poder para documentar, para poder visualizar mesmo. E o mais interessante é esse aqui, que seria gerar o SQL. Que esse aqui a gente vai gastar mais tempo, mas eu vou mostrar esse aqui, ó. Gerar documentação em XML. Desculpa, XML está não está aqui. Depois eu dou uma olhada onde é que eles estão. Ah, não, é fora dos modelos. Mas esse aqui para gerar documentação. Essa aqui é a documentação, é bem interessante porque aqui vem todos os comentários meus, que eu vou até abrir ele aqui. Vou baixar ele aqui para a área de trabalho e vou abrir ele para vocês poderem visualizar o que tem dentro dele. Nessa documentação, aqui, a documentação do banco de dados já está pronta. Tá vendo aqui, ó, tem a descrição de todas as tabelas, todas as referências, todos os sequences que eu tiver criado. Aqui, ó, a versão dele, banco de dados que eu coloquei, com todos os detalhes, tem as tabelas, tem todos os campos, tudo bonitinho, tudo certinho.
já de acordo com o que eu fiz mesmo. Todos os índices já estão aqui descritos. E se eu quiser descrever os índices, para que eles servem, eu posso colocar aqui. Então, para todos os campos eu tenho aqui dizendo qual que é a utilidade deles. Então, isso aqui é bem útil mesmo. Além disso, para todos os relacionamentos, eu tenho dizendo quais são os relacionamentos entre eles. Se é 0 para n, se é 1 para n, seja lá o que for, como todos os meus são iguais. E os sequences eu tenho dizendo simplesmente onde é que ele começa. Não tem uma descrição muito grande não. Mas essa documentação já é uma documentação interessante para a maioria das pessoas. Dá para gerar uma documentação em HTML, em DocX, para editar se quiser. Mas o mais interessante é esse aqui, ó, gerar o SQL. O SQL eu tenho o Create Table, que seria para criar todas as tabelas, sequences, procedures, que no caso não tem nenhuma aqui. As referências seriam os relacionamentos, então eu poderia deixar somente esses aqui, porque já resolve o nosso caso. E também tem o Drop Table, que seria para apagar todos os campos. Então vem no Create, Generate, e depois disso eu tenho que mandar fazer download. Ele vai gerar um arquivo .sql e eu tenho tudo isso que eu fiz no formato SQL de forma que eu consigo visualizar. Certo? Ele está aqui, ó. Já gerou. Tem a data, hora, minuto e segundo que gerou aqui. Quais as tabelas? Eu tenho todas as tabelas, elas estão aqui. Primeiro as tabelas, crio o índice dela e tá aqui, ó. Primeiro cria a tabela autor, depois classificação indicativa, depois cliente. Cliente já tem uma característica, né? Que o cliente eu criar a sequence dele. Então sequence 2. Então eu tenho que procurar onde é que está essa sequence 2. Sequence 2 está lá embaixo, né? Porque eu tenho as criações depois. Crio o índice dessa tabela logo após de criar essa tabela daqui de descritor de conteúdo. Então tem todos os itens aqui, ó, as descrições os descritores os índices da tabela filme que estão todos aqui. Então tem uma lista aqui que já está toda pronta. Simplesmente uma opção que eu tenho seria copiar Ctrl C e colar no PostgreSQL, ou então posso mandar o PostgreSQL ler esse arquivo que está aqui no SQL. É algo que a gente vai fazer logo após essas aulas aqui, assim que a gente finalizar essa parte do Vertabella. Então, além de create, eu tenho o drop também que eu posso gerar. O drop ele já gera para mim o arquivo do drop aqui, ó. Já gera o arquivo do drop, que ele é muito útil para quando eu quiser apagar. Ele apaga tudo. Mas repare o seguinte, naquele arquivo que eu gerei aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Vou abrir ele. Ele está aqui na minha área de trabalho. É o arquivo .sql. Asterisco.sql. Aí, Lumine Create. Aqui. Ele cria, ele não tem a criação do banco de dados, ele só já vai criar a tabela. Então eu preciso criar um banco de dados primeiro. Eu não tenho o script de CreateDB. Então é só executar CreateDB Lumine e depois que eu entrar nele, eu executo esse comando que ele cria tudo relativo a esse banco de dados que está aqui. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos que eu coloquei trabalhando no Vertabella. Os próximos, daqui para frente, a gente vai trabalhar dentro do PostgreSQL, certo? Consequentemente, vai ter horas que a gente vai voltar aqui no Vertabella, mexer um pouco no modelo e voltar lá e refletir essas mudanças lá no PostgreSQL, alimentar com um pouquinho de dados para poder exemplificar aqui essa utilização, para podermos fazer as outras análises que eu já falei, em relação à otimização tal, e com mais detalhes. Certo? Se vocês acharem esse, assim como os demais vídeos que eu já coloquei, que nesse caso aqui foram muitos vídeos, detalhando o Vertabella, eu peço que vocês cliquem aqui no gostei, escrevam um comentário aqui de o que você achou desse tipo de aula e o que você espera das próximas aulas aqui, para que eu possa tentar fazer da melhor forma. E agradeço e aguardo vocês nos próximos vídeos que ainda estão nessa playlist geral que eu estou colocando aqui na prática de banco de dados. Até mais.